a República não nos dá tempo de respirar. No exato instante em que a ação que vai tornar muito provavelmente Bolsonaro elegível começa a correr ali dentro do TSE, Arthur Lira, que foi alvo de uma operação da Polícia Federal, começa a ver que o cerco se fecha, mas o cerco é estúpido. O dinheiro que foi encontrado lá com os supostos aliados dele não eram de supostos aliados dele, o que colocam ele como um vítima de uma operação estabanada que aparentemente foi feita meio que correndo para impedir ele de fazer alguma outra coisa. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer, tá? Neste mesmo instante, aparentemente há um projeto da Bia Kicis para derrubar como se fosse um habeas corpus para pedidos de prisão via decisões monocráticas, que basicamente acabaria com os pedidos de prisão advindos do senhor Xandão. É um projeto que ela estava combinando com ele ali no plenário do Congresso, o que mostra que o senhor Arthur Lira já tem pretensões de dar um break no judiciário, e ele só faz isso se há necessidade de brigar com o judiciário. Não sei se vocês entendem, ele está se preparando para uma perspectiva de briga com o judiciário. Você que está me assistindo aqui, eu preciso que você preste atenção nisso, que eu acabei de citar um ex-presidente sendo atacado por um tribunal superior para perder sua elegibilidade, o presidente da Câmara dos Deputados sendo atacado pela Polícia Federal do governo Lula, e ele tentando fazer um projeto de lei para barrar o hiperpoder acumulado pelo senhor Alexandre de Moraes lá no STF, tá? Se isso não for uma guerra institucional, eu não sei mais o que é. Tudo isso, obviamente, logo após esse mesmo senhor Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, junto com a turma do Centrão, tentarem destruir de forma humilhante a reforma ministerial que todo governo faz quando entra. Nenhum governo teve isso barrado, tá? Como forma de ameaça pelo governo não dar os cargos e as benesses que todos eles queriam. Isso é sinal de um país que não tem pra onde ir. É um país que está à deriva e o país está em guerra deflagrada. Não dá para falar que nós estamos vivendo uma normalidade democrática, muito menos que as instituições estão funcionando, que as instituições estão vigilantes, operando através do seu sistema de freio e contrapeso. Ora, mas é uma briga entre os poderes, então é o freio e contrapeso funcionando. Não é exatamente freio e contrapeso, é bazuca e contra-bazuca. É tiroteio que não é normal, até porque todos os poderes vão se excedendo. Na verdade, o que menos se excede nessa turma é a turma do legislativo, né? Ainda que eles tenham um orçamento secreto. Não é normal, não é aceitável que a gente viva numa situação dessa, só que estamos numa posição muito passiva. A situação passiva porque a população não sabe para onde ir, a população não sabe o que fazer. O suposto ex-líder da oposição, Jair Bolsonaro, acabou de cancelar praticamente uma manifestação, fazendo um trabalho de sabotagem para que as pessoas não protestem. E ainda tem para ser deliberado pelo STF daqui 2 semanas uma ação que derruba a liberdade de expressão nas redes sociais. Ou seja, é um cenário tão grotesco, é tão bizarro, que a turma que falava intervenção militar, não digo que ela faz sentido, não me prenda, Xandão, por favor. Mas o que eu quero dizer é assim, ora, não tem mais governo, não tem mais separação de poder. Isso aqui virou um caos, isso aqui virou uma bagunça. Isso já era. A Constituição nossa morreu. A Constituição nossa tinha que ter aquela plaquinha HIP, né, de 1988 até 2023. O regime constitucional brasileiro, o pacto constitucional brasileiro, ele morreu, ele caiu de maduro, para citar o nome do cara que estava aqui junto com o presidente Lula nos últimos dias. Um pacto constitucional que morre e poderes começam a brigar, não por interesses republicanos, mas sim por interesses meramente faccionais, é um país cujo sentido não existe e é um país que precisa de novas lideranças. O Movimento Brasil Livre está aqui junto com vocês, lutando há alguns anos. E dói demais a gente saber que o nosso projeto ele vai ter que maturar anos e anos e anos até estar apto para chegar no poder. Porque a gente não quer fazer uma chegada ao poder prematura para se deparar com esses problemas e não ter solução. A gente vai ter que fazer amadurecer no seio da sociedade brasileira a própria solução. Veja que coisa dramática. A solução ela vai ter que ser entendida e compreendida como senso comum por parte de todos os brasileiros. A gente vai ter que ocupar instâncias de poder no judiciário, no legislativo, no executivo, na imprensa, na academia. Consensos serão formados, livros serão publicados. É um trabalho de tantos anos que às vezes a gente fala, pô, mas isso é um fardo que vocês não vão aguentar.
Só que a nossa geração, e eu fico muito feliz de eu estar fazendo hoje um programa, por exemplo, com o Jota, que é um rapaz que a gente conheceu, eu pessoalmente conheci pessoalmente ele esse ano, mas um cara que pensava igual a gente e estava lá no Rio Grande do Sul e está agora aqui com a gente. Por quê? Porque as melhores cabeças dessa nova geração começam a se juntar com esse entendimento de que elas não vão resolver as coisas rápido, correndo. A gente só vai resolver isso depois de muitos anos de muita luta, fazendo o trabalho que os outros não estão dispostos a fazer, tá? A solução não vai ser rápida, a solução não vai ser fácil, e eu vou falar a parte mais triste de todas. A solução não vai ser bonita. A crise da Constituição, ela vai levar a uma discussão que vai ser tocada por todos os campos de política, que será a discussão sobre uma nova Constituinte. Nós estamos falando que isso vai começar a acontecer, e já já vocês vão ver isso pipocar em todos os lugares. Porque essa Constituição não serve ao Lula, ela não serve ao Xandão, ela não serve às esquerdas, ela não serve à direita, ela não serve ao legislativo, ela não está servindo a ninguém. E por que ela não serve a ninguém? Porque o nosso pacto está rasgado. Um pacto foi firmado em 1988 através de forças tão distintas e tão contraditórias que se baseou na prática em tentar negar o que acontecia no período da ditadura. O que até era bom em certa medida. Se misturando com novas oligarquias que ascendiam, grupos sociais de pressão, famílias que sucediam outras famílias em determinadas regiões, que você criou um novo caldo que não fazia sentido e que não conseguiu tirar o Brasil de uma posição de país pobre. Desde que o Brasil se tornou democrático, muitos outros países se desenvolveram, o Chile se desenvolveu, a Coreia se desenvolveu, Singapura se desenvolveu, países que estavam no bloco soviético, que eram profundamente pobres, como a Polônia, se desenvolveram, e nós não nos desenvolvemos. A gente está vendo agora o começo da ascensão de países na África se desenvolvendo, e nós não nos desenvolvemos. A gente vê países lá do Sudeste Asiático se desenvolvendo, Tailândia se desenvolvendo, e a gente não está se desenvolvendo. O nosso vizinho Chile está se desenvolvendo, a gente não está. El Salvador está se desenvolvendo, a gente não está. Ou a gente reconhece que nós fracassamos, tá? E que as gerações anteriores às nossas fracassaram, ou a gente vai ficar permanentemente andando em círculos. E eu sei que é muito frustrante, porque eu falo essas coisas e a gente vai olhar os comentários, vai aparecer, por exemplo, algum bolsonarista aqui, simplesmente achando que a gente tinha que se juntar ao Bolsonaro, que é um cara que tentou, pertence a outra geração que falhou e errou enquanto foi presidente. Não, o caminho nosso não está na próxima eleição, o caminho nosso não está na próxima briga, o caminho nosso não está no próximo like. O caminho nosso está em, através da nossa geração, a gente dar uma reviravolta no Brasil para tentar fazer do Brasil um país desenvolvido, sério, não apenas respeitado, mas temido, país brabo, um país que tenha grana, um país que influencie culturalmente, um país que traga justiça social para os seus habitantes, sim, mas que seja profundamente rico e não fique permanentemente falando dos próprios problemas, como se os próprios problemas definissem a sua própria natureza, que parece que é o que o Brasil virou, sei lá, do século XX para cá. A gente só fala que a gente é desigual, que nós temos problemas, e a gente nunca sai disso aí. E esse é o nosso desafio, e esse é o desafio que me faz acordar todo dia e que faz nós sentarmos aqui com vocês para debater os problemas que a gente vive de uma forma minimamente saudável, tá? Porque do jeito que as coisas estão, a gente vai pro buraco. Tá bom, galera?